Olá, boa noite a todos, alunos, famílias. Meu nome é Letícia Cunha, eu sou uma das consultoras do programa Daqui para Fora e vou estar hoje conduzindo vocês nessa nossa entrevista com o aluno Rafael Nobre, um dos nossos alunos que está aí, inclusive, prestes a se formar. Ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele e a ideia da gente trazer esse bate-papo para vocês, para que vocês possam aprender um pouquinho também com a experiência do Rafael, trazendo alguns insights da vida dele acadêmica no exterior. E por isso que a gente sempre deixa esse evento aberto no bate-papo, no Q&A, para que vocês possam trazer perguntas e respostas. Tá? Bem, primeiramente, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a Daqui para Fora, já que nesses eventos que vêm acontecendo, tem muitos alunos família e pais que estão acompanhando sempre todos os nossos eventos, mas tem certos momentos que alunos estão chegando pela primeira vez, estão conhecendo a gente pela primeira vez, então é sempre bom a gente relembrar um pouquinho o que nós fazemos, quem é Daqui para Fora e como que funciona o nosso trabalho aqui com os alunos, né? Então, antes de eu falar um pouquinho sobre Daqui para Fora, eu queria já trazer um pouquinho para vocês o que está prestes a acontecer, os próximos eventos que estão previstos. Quem quiser acompanhar, se inscrever, fiquem à vontade. Aqui, já trazendo a agenda do dia 11, dia 13, dia 18. Dia 11, vamos ter um bate-papo com Adalberto Gomes, que é um dos responsáveis do Edu Portugal, um dos principais portais sobre faculdade em Portugal. Então, um dos maiores especialistas no assunto sobre o processo seletivo, entrada nas faculdades em Portugal. No dia 13, vamos ter uma entrevista com o Lucas Cordeiro, que é um dos nossos alunos que estuda na Holanda. Então, vai falar um pouquinho dessa experiência, como que é uma faculdade na Holanda. E no dia 18, faremos um webinar sobre o programa de candidatura, de fato, do nosso trabalho e como que os alunos são mentorados ao longo da candidatura para o exterior. Isso ocorre no terceiro ano do ensino médio ou após o término do ensino médio. Tá? E, além disso, né, eu queria passar um pouquinho sobre quem é Daqui para Fora. Como mencionei, tem pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, então quero que vocês conheçam um pouquinho quem nós somos. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em faculdades no exterior. Nós já atuamos há 20 anos e já enviamos mais de 3 mil alunos para o exterior. Já totalizamos mais de 25 mil applications enviadas, então temos muita experiência com diversos níveis de competitividades e de admissões no exterior. Já tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, que são as faculdades hoje consideradas mais seletivas do mundo, ou uma das mais seletivas, né? Um aglomerado aí de 8 universidades nos Estados Unidos. Além disso, já totalizamos mais de 500 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. E é claro que ao longo desses 20 anos, estamos desenvolvendo diversos relacionamentos com admission offices, conhecendo a fundo o processo de admissão de cada universidade e trazendo updates e informações importantes, sempre atualizadas para todos os nossos alunos durante o processo de candidatura. Hoje, nossa equipe, nós temos hoje mais de 60 profissionais e dentro desses mais de 40 profissionais formados no exterior. Então, muitos dos nossos profissionais também passaram pelo processo e a vivência de estudar no exterior. E, atualmente, o Daqui para Fora atua em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e a Holanda. Então, alunos e famílias que tenham interesse em estudar nesses 6 países podem contar com o nosso suporte e orientação em todas as fases. Aqui, como vocês podem ver, são alguns resultados de aprovações dos nossos alunos nos últimos anos. Então, para ilustrar um pouquinho aonde alguns dos nossos alunos atualmente estão. E um ponto importante também nessa orientação das faculdades é que o Daqui para Fora não tem nenhum convênio, nós não temos nenhuma faculdade específica com quem trabalhamos. Nós prestamos um trabalho de consultoria individualizado para cada estudante, para cada família, com o objetivo final de colocar cada um
na melhor faculdade possível no exterior. E antes da gente começar, eu queria trazer também uma forma que a gente fez de analisar de uma forma rápida o potencial de um estudante para estudar no exterior. Então, uma análise de perfil que nós fazemos, onde, se você quiser trazer, né, colocar aqui perguntas, as suas informações iniciais, só apontar o celular nesse QR Code. E aí, ao preencher essas perguntas, vocês vão ter, em um dia, uma devolutiva nossa dizendo se você tem perfil ou potencial para estudar no exterior. Então, fiquem à vontade aí para realizar essa primeira análise de perfil. Tá? E, bem, já que, né, hoje a estrela da noite é o nosso aluno Rafael Nobre, ele está aqui com a gente, e eu queria apresentar para vocês e dizer novamente que a nossa conversa vai ser de uma forma bem aberta para que vocês possam também interagir, fazer perguntas, tirarem dúvidas com o Rafael, que está vivendo na pele essa experiência, né? Chegando já bem na reta final. Mas quero primeiro agradecer ao Rafael pelo seu tempo, né, e estar aqui com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E vamos já começar a nossa conversa. A ideia é que a gente falar durante uns 20, 30 minutos, no máximo 35, e deixar no final, né, aberto para perguntas e respostas para o que vocês quiserem. Tá? Então, Rafael, obrigada. Primeiro, né, boa noite. Você está na Flórida, né, se eu não me engano, agora. Então, já está num horário aí diferente do nosso. E obrigada novamente. Vamos compartilhar sua história aqui com todo mundo. Nada, obrigado a você. Prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. Sou o Rafael Nobre. Vamos lá. Eu preparei um PowerPointzinho. Pode dar um share? Legal, por favor. Tem uma questãozinha no Q&A já. Vamos deixar para o final? Vamos deixar para o final. Beleza. Na verdade, já que a gente está começando, esse Q&A aqui já está um pouco dentro do contexto. Isabela, sim, tem como você transferir da Federal daqui do Brasil para o Reino Unido, tá? Sem problema nenhum. Então, a resposta já é sim, para adiantar. Tá, então vou começar falando um pouquinho sobre a minha tomada de decisão para estudar fora, né, o que me levou a cogitar estudar aqui nos Estados Unidos. Acho que, primeiro de tudo, é um diferencial, e isso eu já falo com um pouco de experiência pessoal nas entrevistas de emprego. Eu já tive um feedback das empresas falando sobre o diploma no exterior, assim, no Brasil ele é super bem visto, então um ponto positivo. O segundo seria praticar uma outra língua, o inglês no meu caso, e aprender e conviver com novas culturas. E com isso eu digo outra vantagem de estudar fora aqui. Né? Quando você anda num campus aqui nos Estados Unidos, você está andando num lugar global. Né? Não é a mesma coisa que fazer uma faculdade no Brasil. Eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro, tenho amigos do Vietnã, da China, dos Estados Unidos, italianos, enfim, você aprende a lidar, conhece outras culturas e também eu acho que é super legal, né? Assim, hoje eu posso ir para a China e ligar para um amigo meu e falar, pô, vamos dar uma volta aí. Legal. E, por último, acho que também um contraste em relação ao Brasil é que tem um foco maior no extracurricular e na formação profissional. Aqui fora, o americano ele preza muito a questão dos clubes, da sua experiência fora da sala de aula e da sua formação profissional. E aí, contando um pouquinho da minha história, antes de vir para cá, eu cheguei a fazer 1 ano e meio de engenharia civil no Rio de Janeiro, né, no Brasil, e eu lembro que as atividades extracurriculares da minha faculdade eram um clube de robótica, um de aviação, um de kart cross e empresa júnior. Aqui, quando você fala de atividade extracurricular, as faculdades têm coisas de 400, 800 clubes, então tem uma variedade bem maior. E falando de formação profissional, eu lembro que eu fiquei 3 períodos no Brasil e eu não tinha um currículo formado ainda. Isso é uma coisa que no segundo período aqui, os americanos eles já vão te ensinar como escrever um e-mail, fazer uma carta de apresentação, montar o seu currículo, você tem que praticar entrevista, então eles se preocupam um pouco mais com esse lado. Legal. Rafa, só para ver se você consegue colocar no modo de apresentação, porque pelo menos para mim aqui está como
tem 2 slides, tem duas janelas, é isso mesmo? Tá, calma aí. Vê se você Melhorou consegue. agora? Aí, perfeito. Foi. Ótimo. Foi. Desculpa, problemas técnicos. Tranquilo. Aí um pouquinho de como eu escolhi a minha faculdade, né? Vocês que já estão no processo provavelmente já estão familiarizados com isso, mas você vai fazer umas provas, tem o SAT, o TOEFL e as redações. As redações são super importantes, tá? O Daqui para Fora faz até um acompanhamento bem legal em relação a isso. Algumas faculdades pedem múltiplas redações, outras pedem menos, mas se dediquem bastante, que isso é uma parte bem fundamental das applications. Em relação ao TOEFL, geralmente você consegue encontrar o score que você precisa no site da faculdade. Então, as faculdades que vocês querem aplicar provavelmente vão ter uma nota de corte ali no TOEFL que você vai ter que atingir. E algumas até aceitam se você tiver um score um pouco abaixo e você vem para cá num sistema de meio que aprendizado de inglês. A Letícia pode falar um pouco melhor sobre isso. E também o SAT, né? O SAT é como se fosse o Enem daqui. Tem o ACT também, mas no meu caso eu só fiz o SAT, que é uma prova de inglês e matemática. Então, como eu já fazia engenharia, a prova de matemática foi bem tranquila, eu foquei um pouco mais na parte de inglês. E aí, como foi o meu processo de decisão? Bom, como a Letícia falou, tem todo um levantamento de perfil, daqui para fora não vai deixar vocês sozinhos, eles vão tentar entender o que você prioriza, localização, onde você gostaria de morar, qual o seu estilo de vida para tentar te adequar. Mas falando um pouco da minha tomada de decisão, eu olhei os sites das faculdades e procurei por bolsas. Eu tentei procurar rapidinho aqui o site da Miami University, que foi a minha primeira faculdade, mas eu não consegui achar. Mas eu lembro que tinha uma tabela que falava de GPA e score no SAT ou no ACT. Então, eles te dão uma limiar. Se você tem o GPA tal no high school e o score tal, você provavelmente vai ganhar uma bolsa por aqui. Então, procurem essas informações, elas são bem úteis. E também já deixo um conselho, que talvez seja uma coisa que eu faria diferente, né? Eu e meus pais, a gente sempre foi bem pé no chão em relação a financeiro. Então, na minha primeira lista de faculdades, algumas faculdades, né, elas dão umas estimativas um pouco mais infladas para ter certeza que você vai ter condição de pagar. E algumas passavam um pouquinho do orçamento que a gente queria. Eu acabei tirando todas elas, só deixei uma. Se eu pudesse voltar atrás, acho que eu deixaria umas 3 ou 4 que eu dependesse de bolsa para ingressar, porque essas bolsas elas realmente acontecem, assim, não é uma coisa rara, vocês conseguem. Ali, depois avançando, eu procurei os programas das faculdades e aí eu deixei um screenshot aí, esse screenshot é do site da Miami. No meu caso, eu faço finanças e eu já vim para cá com uma mentalidade de que eu queria mercado financeiro. Então, ali, a parte do WeOffer, eles têm competição de investment banking, competição de stock pitch, e aqueles 2 últimos ali que foram os que mais me atraíram, né? Eles têm um programa de Wall Street e um programa em Chicago. Então, eles selecionam, acho que são 25 alunos que participam desses programas todos os anos. Então, esse é outro tipo de informação que vocês encontram nos sites das faculdades. E aí, ranking e tradição, né? Eu diria que ranking ele não é tão importante quanto no Brasil, tá? Mas até uma conversa que eu tive com um professor meu de estatística, ele falou que aqui, pelo menos nos Estados Unidos, todas as faculdades vão ter a infraestrutura que você precisa para se tornar um bom profissional. Mas aí já um pouco de contrapartida, se você é uma pessoa um pouco mais ambiciosa, você quer Facebook, Google ou Wall Street, que seja, eu já diria para você procurar um pouquinho das faculdades mais tradicionais e se dedicar o máximo possível para você conseguir entrar nelas, porque vai ter um pezinho ali no futuro. E também a questão da localização, eu lembro que esse é um ponto que o Daqui para Fora bateu bastante comigo, porque eu sou do Rio, então o pessoal ficou preocupado, você quer morar perto da praia, tem certeza que você quer ir para o raio ali para o meio do nada. Mas para mim não foi muito determinante, mas é uma coisa que vocês podem pesquisar, né? Vocês podem dar um Google e botar um bonequinho lá na rua e andar pela faculdade, vocês conseguem ver tudo, então fica aí uma dica. E aí, passando um pouco para minha chegada na faculdade, né? E aí, no meu freshman year, né, tem essa foto aí super legal. Não me perguntem onde eu tô, eu acho que eu tô ali no canto esquerdo. E um conselho que eu deixo para vocês é morem no campus e dividam um quarto, né? Vocês estão vindo para outro país, com outra cultura e outra língua. Então,
Deixa um pouco o videogame lá no Brasil, tenta não pegar um quarto sozinho, pega um roommate, vira amigo dele e começa a fazer o seu ciclo de amizades, né? Vem aqui para realmente se adaptar à cultura americana e não se isolar. Não leva aquela vida de escola, né? Do vou para a faculdade, volto para casa, estudo, vou para a faculdade. Não. Interage com as pessoas. Conheçam pessoas, façam amizades, participem de todos os eventos da faculdade e do próprio dorm. E aí vamos lá. Quando você está no seu freshman year, você vai ser chamado para 1 milhão de eventos diferentes. Então, assim, no caso da Miami era o Armstrong, que era o prédio principal. Então, eles fazem noite da dança, noite latina, noite mexicana, noite americana, enfim. Vai lá, tenta falar com o pessoal, assim. No pior dos casos, vocês vão comer pizza de graça, que sempre tem. Então, e também do próprio dorm, né? Os dorms aqui fora são super legais. Eles têm os RAs, que geralmente são alunos que tomam conta dos dorms, e eles fazem eventos também com muita frequência. Então, noite mexicana, noite da pizza, noite do filme, cara, vai, entendeu? No pior dos casos, você janta de graça e com certeza vai fazer amigos, porque americano tem muito essa coisa de criar uma comunidade, né? E aí, no primeiro ano, entrem nos clubs. No meu caso, eu já sabia o que eu queria, mas para o pessoal que está vindo para cá ou que ainda não sabe o que é, existem clubes de tudo. Então, falando um pouco especificamente da Miami, existiam 2 feiras, né? A primeira feira, ela englobava todas as organizações. Então, tinha clube desde clube latino, clube de quem gosta de assistir filme. O meu roommate, ele gostava de jogar jogo de luta, então ele entrou num clube só para jogar jogo de luta. E também tem os clubes mais profissionais, né? Que aí já entram um pouco no meu caso. E aí, movendo um pouco para essa outra feira que é mais específica, ela era só da minha escola de business, né? Era chamado de B-Org, o nome do evento. E aí, lá você encontra todas essas organizações, esses clubes, e clube de tudo relacionado a business, né? Economia, Commercial Banking Club, Trading, tinha clube de Venture Capital, Investment Banking, fraternidades profissionais. Eu não participei, mas quem participa fala que é muito bom para fazer networking. E também participem de clubes de hobby de vocês, assim, desestressem também. Eu participei do clube de tênis e foi uma experiência muito legal. Você não precisa estar no time da faculdade para praticar um esporte, por exemplo. Então, tem mais uma dica. E busquem por posições de liderança, né? No meu caso, na Miami, eles têm um desafio para todos os freshmen, que ali no segundo período tem esse Fifth Third Bank Challenge, que nada mais é que o banco Fifth Third vai até a Miami, lança um tema para os alunos, e aí todos os alunos do segundo período, eram 500 e lá vai pedrada, mais de 100 grupos, a gente compete. E aí tem umas eliminatórias locais, os 5 melhores grupos apresentam para os CEOs, para o board do Fifth Third Bank. Então é uma excelente experiência. Se eu não me engano, o melhor grupo ele apresentou na sede do Fifth Third Bank, que ficava em Cincinnati. Então, sempre que vocês verem alguma experiência desse tipo, tentem ter uma posição de liderança. Eu era o líder do meu grupo, então reportem para os professores, se dediquem e isso vai ser muito bom para o currículo de vocês. Legal, Rafa, só para fazer um wrap-up assim, disso que você está colocando aqui no freshman year, né, que que foi o seu primeiro ano. Então, você vê o quanto, assim, só no primeiro ano, tanto de coisa que você fez, né? Assim, o quanto de atividade, de oportunidades que a faculdade realmente oferecia e o quanto isso é importante para um primeiro momento, né? Nessa fase de começo de faculdade, conhecendo as pessoas, você está num ambiente completamente diferente. E como você falou, busque aquilo que faça sentido para você, que você se interesse, porque vai ter alguma coisa relacionada àquilo, né? Sim, sim. Então, muito legal que você está trazendo esse ponto e o quanto, né, uma universidade pode oferecer para você ter essa interação logo de cara, né? Quanto isso foi importante, né? Explorem, sim, se descubram, né? Não Legal, tenham vergonha. legal, boa. E aí, falando um pouquinho do meu sophomore year, né, eu trouxe uma foto aí do meu dorm. Isso era só um pessoal da galera ali do meu corredor. Tiraram foto Legal, ali com a bandeira do Brasil. legal. Para o sophomore year, eu já diria para vocês escolherem os melhores clubes e tentem entrar no board deles, né?
Nesses clubes, vocês podem ser presidente, tesoureiro, vice-presidente, analista de marketing. Então, assim, peguem posições relacionadas ao major de vocês para vocês aprenderem e também, né, dar aquela ajudinha no currículo. Dei monitoria no meu segundo ano, dava monitoria de cálculo, programação, analytics, pré-cálculo e contabilidade financeira. Parece um pouco intimidador, assim, mas aqui fora existem mais modalidades de monitoria do que no Brasil. Não é só aquele estilo de você vai dar uma aula para uma galera. No meu caso, eu era contratado do Learning Center, né, o centro de aprendizado, e eu tinha minha schedule lá, eu dava 10 horas de monitoria por semana. Então, os alunos, eles marcavam horário comigo, geralmente era um grupo de 3 a 5 alunos, e eu dava aula para eles na determinada matéria. É bem legal, assim, você, de novo, interage com muitas pessoas, você aprende a lidar com pessoas de diferentes nacionalidades, e também tira uma graninha, né? Assim, ajuda bastante naquele fim de semana lá no barzinho. Desculpa aí os familiares. E aí, falando um pouco mais de parte acadêmica, no meu segundo ano eu tomei a decisão de fazer o segundo major, né? Aqui fora é muito legal que eles prestam muita atenção em alunos que vão bem, né? Que têm um GPA mais alto. Então, se você tiver um GPA alto, você entra na Dean's List. Se você tiver um GPA mais alto ainda, você entra na President's List. E os professores, eles ficam de olho. Então, no meu segundo ano, eu recebi convites do Departamento de Economia, de Analytics e Contabilidade para fazer esse Double Major. E hoje em dia, como tudo é relacionado a dados, estatística, né, Data Science e análise de dados está super em alta, eu decidi também fazer o segundo bacharelado em Business Analytics e o meu primeiro em Finanças, né? Não lembro se eu citei lá atrás. E aí, próximo ali, envolvimento com a Brasa em uma conferência de Atlanta. Aqui fora existe essa organização de brasileiros chamada Brasa, que é super legal, são dos estudantes brasileiros que estudam fora do país. Se você tiver numa faculdade que tem uma sede do Brasa, se envolvam, porque eles fazem um trabalho bem legal, eles fazem essas conferências que eles trazem profissionais. Nessa que eu fui de Atlanta, a gente teve palestra do BTG, do Itaú, acho que vieram médicos também, foi super legal. E ela meio que mudou a trajetória da minha vida, né? Porque num coffee break dessa conferência, eu conversando ali, né? Eu fui sozinho, se eu não me engano, foi até um e-mail do Daqui para Fora que me indicou essa conferência. Eu fui sozinho e puxando papo, conheci 2 alunos da USF e aí começou a gente da USF do bueiro, assim, né? Tinha uns 40 alunos da USF. E aí, papo vai, papo vem, eles falando, seu GPA é alto, né? Você tem isso, se você transferir, você tem chance de pagar em state, ganhar uma bolsa extra. E aí, né, vendo aquela coisa de tuition, se valia a pena, Tampa é uma cidade maior, né? De repente fosse ser interessante. Resolvi aplicar para a USF e conseguir a bolsa. E aí eu vou dar uma ênfasezinha nessa parte. Essa bolsa da USF, ela é chamada LAC, para alunos latino-americanos. E no meu caso, que eu sou transferente, eu tinha que ter um GPA de 3,5 para cima. E aí, se você conseguisse uma bolsa de mérito, você qualificava para a LEC. Então, acima dessa bolsa de mérito, eu pago o in-state. E é muito bom, diminui muito o custo. Para o pessoal que já está no processo, sabe que quem é internacional costuma pagar out-of-state. E para quem ainda não está, o in-state é a tuition que o americano paga e ela costuma ser mais baixa. Então, mais ou menos esse é o esquema. Legal. E aí, falando aqui, né, Rafa, um pouco dessa oportunidade que surgiu foi justamente nesse seu envolvimento né, indo nos eventos, indo nessa conferência, né, em Atlanta, que a princípio você talvez nem pensasse, né, em transferir, mas dali surgiu uma coisa completamente nova para você e hoje, né, mudou completamente o rumo aí da sua jornada acadêmica, né? Então, quanto também né, estudar fora, isso tem essas oportunidades que acontecem também fora da sua própria faculdade, né? Esse intercâmbio entre as universidades e principalmente os brasileiros com a Brasa, que promove muita coisa bacana, né? Sim, sem dúvidas. A Brasa é sensacional, assim. Eles fazem Legal. desde a parte dessa
também dos americanos, né, de criar uma comunidade, eles fazem churrasco, então, assim, o pessoal que tem saudade de casa vai no churrasco, conhece brasileiro, enfim, e Legal, também fazem essa parte profissional, que é super legal. legal. Bacana, ótimo. E aí transferiu para a USF. Sim. Aí, aí vim para a USF, continuei com esse meu envolvimento com os clubes, aqui eu já me juntei um pouco menos, o Investment Club só, mas tem outros também de todos os outros tipos, né, para os outros bacharelados. O Investment Club segue um pouco da linha lá dos da Miami, né? A gente tem um portfólio, tem o presidente, o gestor, o head de research, então eles falam de cenário macro, de investimentos. Você vai lá, você aprende, você conhece e também tem essa parte, tem um ex-aluno que trabalha na firma tal, ele vem aqui e fala de processo seletivo, ele entrevista, né? Às vezes alguém conhece ele e você já consegue uma entrevista ali. E aí, no meu junior year, consegui um estágio no Citi, que foi no Citi de São Paulo, por uma feira de carreiras online, também só para alunos que estudam fora, da Into the Future, se eu não me engano, por indicação do Brasa, então, de novo, vir para a USF, ter um contato maior com a Brasa daqui já me trouxe dividendos. E aí eu consegui esse estágio do Citi, era para ser durante todo o summer, né, mas eu, super sortudo, tive o estágio no meio da pandemia, e de 10, 12 semanas ele acabou durando 5 só. Mas ainda assim foi super legal, porque, né, o Citi está no mundo inteiro e eles fizeram, o objetivo deles era colocar todos os estagiários juntos, né? Mas por causa do fuso horário não deu para colocar os estagiários lá da Ásia com a gente. Então, mas mesmo assim ficou eu no Brasil e os estagiários de Nova York. Então, acho que eram 6 em Nova York, só eu no Brasil, mas assim, todas as pessoas que vocês veem na televisão, o Tobias Levkovac, não sei falar o nome dele, que aparece na Bloomberg todo dia, deu palestra para mim, porque eu estava lá e foi online, então super legal. E admissão no fundo da faculdade. E aí eu já vou falar um pouquinho dos programas específicos que as faculdades têm aqui e a importância de vocês se dedicarem, né? O fundo aqui na USF, você pode pegar é uma aula, né? Você pega como se fosse uma aula, mas você assina um contrato que você tem disponibilidade para trabalhar 40 horas por semana, que você vai estar sempre disponível nos encontros do fundo. E é um fundo de verdade, assim, para o pessoal que quer mercado financeiro, é bem similar a trabalhar numa asset, né? A gente, falando um pouquinho da estrutura do fundo, vou falar um pouquinho do processo seletivo, né? Você vai aplicar, mandar o seu currículo, eles vão filtrar os currículos, e aí no meu caso eu recebi uma form com várias perguntas e sobre GPA, por que eu devia entrar, por que eu acho que eu sou bom o suficiente. Passando disso, tem uma entrevista, que aí já é direto com o diretor e mais 2 ex-membros. Então, assim, ela é bem técnica, bem puxada, porque a intenção é que eles peguem os melhores, né? Uma baita experiência e, infelizmente, não dá para ser aberto para todo mundo. Entraram 11 alunos e depois entrou, acho que mais uma menina por fora. E aí eu coloquei um screenshot ali. Essa foto com esse textinho está no site da USF, então é super legal, cara. Você pode mostrar isso para o empregador. Confere lá o que eu já fiz no site da USF. E aí eles falam, caramba, ele está no site da USF. E a estrutura do fundo é mais ou menos assim, de quinta a terça você escolhe 3 ativos, e aí você faz o pitch inicial para o diretor. O diretor é o Dr. Chen, ele é um gestor de verdade, ele gera 2 bilhões de dólares, então assim, não é qualquer coisa. E aí você modela essas empresas, você escolhe a sua primeira e a backup, você modela as empresas, apresenta o modelo para o Dr. Chen, e aí de terça a sexta-feira você escreve um relatório, que é igual um relatório de Equity Research, de verdade, e entrega sexta-feira às 8 da manhã. Daí você tem de sexta a terça para montar uma presentation e apresentar para o board. E é aí que o bicho pega, porque é uma apresentação de verdade, você está vendendo uma ação para profissionais da indústria, né? Se eu não me engano, na primeira apresentação tinham 35 pessoas assistindo a gente, e aí tem profissionais de todos os tipos, tem analistas, gestores, ex-alunos, pessoas que já participaram do fundo e estão voltando lá para fazer perguntas. E aí você tem que responder todas aquelas perguntas no final da apresentação. E aí depois eles se reúnem e decidem se vão comprar a ação que você vendeu ali de verdade. Então, os resultados eles podem ser
compra $35.000, compra $25.000 ou não compra. Então, você realmente tem que fazer um trabalho bem profissional e uma excelente experiência. Me arrisco a dizer que isso foi o que me garantiu um emprego. Né? Então, não percam esse tipo de oportunidade se tiver nas faculdades que vocês aplicarem. Excelente. Excelente, Rafa. Até fazendo assim um paralelo até nessa jornada que você está colocando, né, de transferência, né, de Miami para a USF, em termos acadêmicos, você sentiu uma baita diferença ou pouca? Em termos de infraestrutura também, você sentiu que as duas também ofereciam boas oportunidades? Como é que foi isso para você, essa transição, né, acadêmica e pessoal de uma para outra? Então, em relação à infraestrutura, eu diria que é muito semelhante, assim, não mudou quase nada. Oportunidades, eu acho assim, as duas têm um mundo de oportunidades, voltando àquilo, né, que o meu professor de estatística me falou. Aqui fora, todas as faculdades vão ter a estrutura que você precisa. E falando um pouquinho mais do acadêmico, eu acho que, assim, são estilos diferentes, né? A USF, ela é classificada mais como um commuting campus, né? As pessoas, elas costumam trabalhar, vêm, estudam e vão embora. Na Miami, não. A cidade já era a universidade. Então, assim, era todo mundo ali estudando o dia inteiro. Então, os professores passavam mais assignments. A carga de assignments talvez seja diferente, mas não necessariamente que um conteúdo era muito superior ao outro. Assim, tinha só uma diferença de estilo ali. Legal, legal, ótimo. Só para pontuar isso para a turma que está ouvindo essa questão de transferência, né, e entender como é que essas comparações dessas transferências internas que acontecem, do seu ponto de vista, como é que foi esse impacto para você, mas para o que você está colocando, foram só formas diferentes, né? Metodologias talvez diferentes, mas ambas, você está vendo, então, oferecem ótimas oportunidades também, né? Sim, as duas são excelentes. Legal. Pode seguir. E falando um pouquinho do senior year, essa aí é a foto dos sobreviventes do fundo, né? Começamos 12, sobreviveram 8, e o Dr. Chen ali na esquerda, não sei se eu consigo passar. Esse é o Dr. Chen. Bacana. E aí eu continuei no fundo, né? É um programa de 1 ano, você fica 2 períodos ali. Recebi umas ofertas de emprego no Brasil já, mas ainda estou com algumas conversas rolando no background. E consegui uma bolsa para o CFA, que também, mais uma coisa que as faculdades oferecem aqui, né? No caso da USF, eles ofereceram bolsa para o CFA e para o SAI, que é como se fosse o CNPI do Brasil, a certificação para quem quer trabalhar no mercado financeiro daqui. Eu consegui a bolsa do CFA, eles dão bastante bolsa, então, assim, não é nada impossível. E eu já estou inscrito para a prova de agosto, super importante para quem quer mercado. E acho que é isso. Da minha parte. Legal, excelente, Rafa. Me conta um pouquinho, então, agora, né? Você estava até mencionando que você, né, o senior year é onde você está agora. Senior year, é o último ano, né, de faculdade, só para explicar aqui para a turma. E está prestes a se formar, né? Sábado agora é a sua formatura oficial, não é isso? E conta um pouquinho mais desses planos futuros seus, né? Você mencionou aqui um pouco ofertas de emprego no Brasil, vai fazer essa prova que é importante, né, para essa certificação de você trabalhar no mercado de trabalho em agosto. O que você tem em mente, assim, para você, quais são os seus planos pessoais, o que você gostaria de fazer? E conta um pouquinho mais dessas ofertas de emprego no Brasil. Beleza. Então, oferta de emprego no Brasil, eu tive algumas, né? Acabei escolhendo agora, atualmente. Se eu tiver que voltar hoje para o Brasil, eu tenho um emprego ali no mercado financeiro de São Paulo, na Faria Lima, de uma startup de tecnologia chamada TC. Mas tiveram outras também. Eu fiz entrevistas, acho que para todas as cidades grandes do Brasil. E teve uma até que foi bem engraçada, numa boutique de investment banking lá em Floripa. E eu lembro que na entrevista o pessoal tentaram ser um pouco técnico ali, me intimidar, e aí falaram: Rafael, a gente vai abrir o jogo com você, seu currículo é muito forte, faculdades aí de fora são muito bem vistas, e a gente não está acostumado a receber isso. Então, assim, essa é outra vantagem que vocês vão ter se estudarem aqui e se dedicarem.
E aqui fora, né, talvez tenha sido um pouco de azar por causa da pandemia, a questão do visto está um pouco complicada para mim na minha área, mas isso eu digo por finanças, porque todas as empresas que eu entrevisto, o pessoal fala que para TI eles dariam visto. Então, se você quer fazer um curso de TI, seu plano é ficar aqui fora, acho que é bem tranquilo. E em relação ao CFA, estou inscrito na prova de agosto, e meus planos futuros, por enquanto, seria retornar ao Brasil, ali para São Paulo, seguir carreira no mercado financeiro, mas eu ainda estou aberto aqui. Se tiver alguma oportunidade por aqui, acho que eu abraçaria também. Legal. E conta um pouquinho também, você já pensou da oportunidade de continuar os estudos? Isso também passou na sua cabeça, de fazer um mestrado, uma pós? Eu penso, mas seria mais um plano futuro, assim. Hoje eu acho que o CFA ele já me colocaria bem avançado, assim, uma prova bem importante a nível de MBA. Né? Eu acho que talvez o meu plano seria conseguir ali uns 2, 3 anos de experiência, tirar o meu CFA e depois, de repente, fazer um MBA, que é bem valorizado na minha carreira também. Legal, legal, excelente, ótimo. Muito bom, Rafa. Bem, acho que você ainda está com a apresentação aqui, né? Você está ainda compartilhando, né? Se quiser, vou tirar pode aqui. tirar. Não, excelente, né? Como a gente falou, né? A ideia era realmente conversar durante esses 30, 35 minutos, 40. Se tiver alguém com alguma pergunta específica, podem, né, colocar por aqui. Teve aqui que a Caroline colocou sobre a Bolsa LAC, né? Que estava no site da faculdade, tem ainda, né? Tá? Essa bolsa ainda continua, ainda permanece na USF, então ainda está vigente. Quem quiser, né, colocar alguma outra dúvida, bate-papo, né, pode colocar aqui no bate-papo no Q&A, mas o Rafa acho que tocou nos principais pontos, né, foi perfeito aí na explicação dessa vida acadêmica de 4 anos, traçando aí os principais pontos. E eu acho que um dos pontos que você mais colocou ali, que foi bem interessante, é essa questão dos clubs, né, o quanto você se envolveu, quanto as faculdades realmente oferecem isso para você se engajar desde do primeiro ano, e quanto isso é importante para a sua formação. E até fazendo esse paralelo a essa experiência rápida que você teve de faculdade aqui no Brasil, né, como você mencionou, você fez um ano e meio, né, de engenharia aqui no Brasil antes, e se pudesse fazer um paralelo, traçar um pouquinho mais desse paralelo, né, de como foi essa vivência universitária aqui no Brasil com essas oportunidades que você sentiu aí no exterior e como isso desenvolveu você como profissional, né, para essa próxima fase agora para o mercado de trabalho mesmo. Então, eu acho que uma das grandes diferenças é essa questão global, né? Você tem contato com muitas pessoas, você aprende diferentes culturas, diferentes backgrounds. E essa parte profissional, assim, né? No Brasil, eu senti que muitas vezes eu ficava dentro da sala de aula calculando a integral de seno, cosseno ao quadrado sobre secante, uns negócios que eu nunca ia usar na vida. E aqui fora o pessoal já é muito mais focado ali no futuro, né? Enquanto no Brasil eu estava dentro de um laboratório calculando uma coisa que eu não ia usar, aqui eu estou fazendo pitch de uma ação para do pessoal da indústria de verdade. Então, assim, na balança, qual tem mais valor? Eu acredito que seja essa experiência prática. Legal, legal. Muito bom. Aqui também já pegando uma outra pergunta, né, tem um aluno falando que faz ESPN aqui no Brasil. É melhor transferir ou tratar esse ano como um gap year? Né? Bem, falando assim até da nossa experiência, o que a gente tem de alunos de transferência, né? Tem alunos que transferem já desde o primeiro ano, não sei se você está no primeiro ano, no primeiro semestre, tem alunos que transferem a partir do segundo ano, mas se você realmente quiser transferir, o ideal sempre é o quanto antes para você começar, né, a partir dali no exterior. As matérias transferíveis, quem vai avaliar é a universidade, né? Então, no seu caso, né, Rafa, até fazendo esse paralelo, mesmo você tendo feito aqui um ano de faculdade, você começou meio que do zero lá fora, né? Você entrou como aluno ainda do primeiro ano, você meio que abriu mão do que você tinha feito aqui no Brasil e começou a faculdade do zero lá fora, né? Sim, é isso que eu ia deixar de conselho, assim, se tiver um GPA forte, né, se você tiver uma nota boa para transferir, eu diria transfira, mas se o GPA for ali na casa do 7, você vem para cá com um C-, então talvez você não vai conseguir uma faculdade tão boa quanto você espera.
Então, talvez nesse caso seja melhor um gap year. Legal, legal, ótimo. Bem, aí tem outra pergunta aqui. Tem Honors Program na USF? Rafa, sabe Sim, dizer? Tem. Conheço gente que participou, mas confesso que não entrei. Você tem umas aulas extras, você se forma com algumas coisas a mais. Acho que é interessante, sim, mas não participei, não. Tá, legal. Obrigada, ótimo. E como foi, aqui tem uma última pergunta, como foi a sua preparação de estudos no Brasil para você transferir para os Estados Unidos? Essa é interessante. Eu acho que eu não sou o melhor padrão para isso, né? Porque eu fazia engenharia e não falava nem inglês direito. Eu tinha aquele inglês de escola. Então, eu dei entrada no processo quando eu para fora em maio, eu já tinha que fazer o TOEFL em setembro. E aí eu fiquei nesse período engenharia, estudando inglês, mas só focar, assim, estudem muito. No meu caso, como eu fazia engenharia, minha matemática era muito forte, então eu praticamente deixei de lado e foquei no inglês. Mas são provas relativamente tranquilas, assim, para o pessoal que faz ensino médio no Brasil, essa parte quantitativa vai ser muito tranquilo. O pessoal que já fala inglês, então, vai tirar de letra. Não tenho grandes preocupações. Legal, legal, ótimo. No caso, assim, só também para frisar aqui, de novo, ele não fez transferência, né? Ele fez o processo já usando as notas do ensino médio para aplicação para a faculdade, né? Uhum. Outra pergunta aqui, recomenda um livro para escrever bons essays? Vixe, um livro para escrever essays. Cara, acho que o melhor auxílio aí vai vir do daqui para fora, né? Eu lembro até de ter uma redação de personal statement, talvez seja mais difícil para escrever. A minha voltou umas 3 vezes, mas assim, vai dar tudo certo, calma. Acho que esse feedback com daqui para fora, se você tiver um professor de inglês, acho que vai ser melhor do que talvez ler um livro sobre isso. Legal. Exatamente. A parte dos essays, né, que faz parte do application, né, da sua candidatura, os alunos que estão no programa conosco, eles têm um mentor específico de redação, né, dos essays. Então, tem um feedback, uma troca aí até chegarem nas versões finais que vão ser enviadas de fato. Né? E aqui é uma outra pergunta que é bem interessante, né? O business precisa revalidar no Brasil, né? Você falou que você teve essa oferta de emprego aqui no Brasil. Algum momento as empresas perguntaram se você teria um diploma aqui do Brasil revalidado ou isso não é uma questão? Não, se a empresa for privada, não for concurso público, não precisa. Mas no meu caso, como é mercado financeiro e eu trabalho com análise de equity, eu vou ter que tirar o meu CNPI. Se eu não me engano, para isso eu vou ter que revalidar o diploma, mas em geral, assim, não tem o menor problema, pelo contrário, é muito Legal, positivo. legal. Só com o seu diploma da USF já é válido o suficiente para você fazer o processo seletivo de qualquer empresa privada aqui no Brasil, né, no caso. Sim, sim. Legal, ótimo, muito bom. Bem, eu acho que a gente já está chegando aqui no final, a gente já respondeu todas as perguntas, dúvidas. O Rafa foi perfeito aí Obrigado pela apresentação, trazendo aí fotos e colocando de uma forma bem objetiva e trazendo os principais pontos, né, sobre a sua experiência. Acho que deixou aqui todo mundo com um gostinho a mais do que é fazer faculdade fora, né, ouvindo aí de você a sua experiência. Então, queria agradecer a todo mundo que compareceu aqui também hoje pelo evento. Como vocês viram, teremos outros eventos semana que vem, dia 11, dia 13. Então, inscrevam-se. Vai ser um prazer recebê-los também sobre outros assuntos. Novamente, obrigada, Rafa, pelo seu tempo, por compartilhar aí a sua experiência com todo mundo, tirar esse tempinho aqui para falar com a gente e preparar essa apresentação também, que foi um tempinho a mais. Então, queria realmente agradecer do fundo do coração. Obrigada por tudo. E fique bem aí. E já que está vacinado, né, pelo que você falou, então aproveite a formatura. Que isso, obrigado você. Eu queria me deixar disponível aí para o pessoal também. Se quiser passar meu número para alguém, pode passar sem problema. Se alguém quiser me mandar uma mensagem no privado, só mandar, pessoal. Não tem problema nenhum. Legal. Maravilha, perfeito. Tá bom? Olha, obrigada, Rafa. Obrigada por tudo. Obrigada a todos que estiveram aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.